Deixa eu te fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. E eu quero que você responda de verdade, não só na cabeça, mas no peito. Você já fez uma promessa sabendo que ela ia custar caro? Não uma promessa fácil. Não aquele compromisso que você faz numa segunda-feira cheio de energia e esquece na quarta tarde. Eu tô falando de uma promessa que, se você cumprisse de verdade, mudaria tudo. Sua rotina, seus relacionamentos, sua forma de se enxergar no espelho toda manhã. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo desse tipo de compromisso. Fica adiando, justificando, inventando desculpa nova toda semana. Mas existe um grupo pequeno, muito pequeno, que em vez de fugir, corre em direção a ele. E o que acontece com esse grupo é exatamente o que eu vou te mostrar hoje. Fica até o final, porque esse vídeo pode mudar alguma coisa dentro de você. Clérton tinha 34 anos quando percebeu que estava preso. Não preso em uma cela, não preso por dívidas, preso dentro de si mesmo. E esse é o tipo de prisão mais difícil de enxergar, porque as grades são invisíveis. Por fora, a vida dele parecia razoável. Tinha emprego, tinha teto, tinha relacionamentos. Mas tinha uma rotina que sufocava. Acordava todo dia no mesmo horário, tomava o mesmo café sem gosto, pegava o mesmo trânsito, sentava na mesma cadeira e fazia um trabalho que não fazia sentido nenhum para ele. À noite deitava na mesma cama, com aquela sensação surda de que algo fundamental estava errado, mas sem conseguir nomear o quê. Você conhece esse homem? Talvez você reconheça um pouco de você mesmo nessa descrição. O problema de Clérton não era falta de dinheiro nem falta de inteligência. Era algo mais silencioso e mais corrosivo. A ausência de um compromisso real consigo mesmo. Era o hábito de se colocar sempre em último lugar, de adiar o que importava, de viver no piloto automático e chamar isso de responsabilidade. Numa quinta-feira comum, ele recebeu uma ligação do irmão mais novo. O irmão estava empolgado, falando sobre um negócio que havia começado, sobre como acordava animado toda manhã, sobre como a vida havia ganhado uma cor diferente. E Clérton, do outro lado da linha, sentiu algo que jamais esperava sentir. Inveja. Não do dinheiro, da energia, da leveza na voz, da sensação de que o irmão estava genuinamente vivo, enquanto ele estava apenas funcionando. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e Clérton sentiu essa diferença no estômago como um soco. Quando desligou o telefone, ele não entrou em casa, ficou sentado no carro por 40 minutos, sem música, sem celular, sem distração nenhuma. Só ele e aquele silêncio pesado. E naquele silêncio aconteceu algo raro. Ele foi honesto consigo mesmo pela primeira vez em anos. Não com aquela honestidade superficial de preciso mudar de emprego. Uma honestidade mais funda, mais dolorosa. Ele se perguntou em voz alta, sozinho naquele carro: se eu morresse amanhã, o que eu lamentaria não ter feito? A resposta veio rápida demais para ser ignorada. E foi exatamente essa rapidez que o assustou, porque ele percebeu que sabia a resposta havia muito tempo. Só havia escolhido não ouvir. Naquela noite, Clérton não dormiu. Se levantou, pegou um caderno parado há meses e começou a escrever. Escreveu tudo o que havia adiado, tudo o que havia evitado, tudo o que havia empurrado para um futuro imaginário que nunca chegava. O negócio que havia engavetado 3 anos atrás por medo. A saúde que havia negligenciado com a desculpa da falta de tempo. As conversas difíceis que havia fugido. Os sonhos que havia aprendido a chamar de ingenuidade para não precisar tentar. E no final daquela lista, naquela madrugada silenciosa, ele escreveu uma frase simples: a partir de hoje, eu me comprometo a ser o homem que eu respeito. Assinou embaixo. Colocou a data. Agora presta atenção aqui, porque esse é o coração de tudo que eu quero te mostrar. O compromisso de Clérton não foi com o resultado, foi com o processo. Ele não prometeu ficar rico, não prometeu ser famoso, não prometeu conquistar nada grandioso. Ele prometeu uma coisa só, mas que exige mais coragem do que qualquer meta externa. Prometeu aparecer todos os dias para as coisas que importavam. Acordar mais cedo para construir, não para consumir. Cuidar do corpo com consistência, não com surtos de motivação. Trabalhar no projeto engavetado todo dia, mesmo sem garantia de resultado. Nos primeiros meses não aconteceu nada espetacular. Esse vídeo não é sobre contos de fadas, então eu preciso ser honesto com você. Não teve virada mágica, não teve golpe de sorte. O que aconteceu foi mais silencioso e mais poderoso. Clérton parou de se trair. Cada vez que ele cumpria o que havia prometido a si mesmo, mesmo que fosse só acordar no horário quando o corpo pedia mais tempo, mesmo que fosse só abrir o projeto por 20 minutos num dia cansativo,
Ele depositava 1 centavo na conta do próprio respeito. 1 centavo invisível que ninguém via, mas que estava lá. E ao longo dos meses, aqueles centavos viraram uma reserva interior que nenhuma promoção de emprego e nenhuma validação externa poderia comprar. Porque essa reserva era dele, construída escolha por escolha, dia por dia. 18 meses depois daquela noite no carro, Clerton havia saído do emprego que o sufocava, estruturado o negócio que estava engavetado e recuperado a saúde que havia negligenciado por anos. Mas mais importante do que qualquer número no banco, ele havia recuperado algo que nem sabia que havia perdido. A sensação de ser o protagonista da própria história. A sensação de que quando olhava no espelho, reconhecia o homem que estava olhando de volta. Eu te conto a história do Clerton não para te impressionar. Te conto porque eu sei que tem alguém assistindo esse vídeo agora que está exatamente onde ele estava, sabendo que algo precisa mudar, mas sem saber por onde começar. E a resposta quase sempre não é uma nova estratégia, não é um curso, não é uma técnica. É um compromisso, honesto, assinado, com data, feito com a única pessoa que você não pode enganar para sempre, você mesmo. Então eu preciso te fazer a pergunta que importa. Qual é o compromisso que você está adiando? Escreve nos comentários agora, uma frase, uma coisa que você sabe que precisa fazer e tem adiado. Porque colocar em palavras é o primeiro passo, e quando você escreve, você torna real. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o like agora e se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala sobre motivação barata, a gente fala sobre transformação real, construída no silêncio e na consistência de quem decidiu parar de se trair.